Paz do Senhor? Amém! Livro de Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo 5. O que você procura, quero que glorificar ao nosso Deus, porque para Ele seja toda glória, toda honra, todo louvor. Se Ele nós não somos nada, e com Ele nós podemos fazer proezas, porque o santo nome dEle é poderoso para operar maravilhas no nosso meio. Pela vida do pastor João, pela confiança a nós concedida de compartilhar convosco a palavra de Deus, por essa amada igreja que é um prazer conhecer, e faço-me muito bem acompanhado da minha esposa Luana, meu pequeno Miguel e o meu amigo evangelista Daniel, esse servo do Senhor, pregador, tocha nas mãos de Deus. Que Deus continue usando e abençoando poderosamente. Quantos se encontraram nessa noite? Amém. Diz-nos assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saía estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que sob juramento prometera aos seus pais que nos daria, terra que mana leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos, a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento até se sararem. Então disse o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais. Mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Muito obrigado, meus irmãos. Podemos assentar. Queridos, às vezes perguntamos ou questionamos a Deus: por que aquela bênção não chegou? Por que aquela promessa ainda não se cumpriu? Porque aquilo que eu tanto busco, eu não alcancei. Por que, Senhor? O Senhor falou que faria em minha vida, eu ainda não vi cumprir, eu ainda não vi realizado. Há um questionamento na vida de muitos que ainda não alcançaram de Deus, porque às vezes pensam que no momento do pedir, Deus já responderá. No momento de apresentar o propósito, Deus já entregará nas mãos.
No momento que a profecia foi lançada, a palavra recebida, a alegria no coração, já é o momento que pensamos que Deus o fará. E foi assim com o povo de Israel. O povo estava afligido, escravizado, sem esperança, sem ânimo algum, até que um dia decidiram clamar. E quando eles decidiram clamar, Deus respondeu. E Deus diz: eu vou os levar para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. É tempo de livramento, é tempo de sair da escravidão. Eles se alegraram, mas tiveram que esperar as pragas virem para o Egito, Deus tratar com o faraó para os conduzir até essa terra. Tiveram que encontrar diante de si o mar vermelho, uma grande adversidade. E agora, Moisés, como a gente atravessa? E agora, Moisés, como a gente passa nessa situação? Tu nos trouxe até aqui para nos humilhar, Moisés. Moisés vai subir para falar com Deus, e como é tempo de avançar, Deus diz: não perca tempo clamando, é tempo de agir. Manda esse povo marchar, que quando eles marcharem, eu vou trabalhar no meio deles. Porque ninguém pode segurar quem Deus já libertou. Ninguém pode aprisionar quem Deus já libertou. E Faraó vai dizendo: eu vou pegar eles no meio do mar vermelho, eu vou pegar eles no meio do trajeto que Deus fez para eles. Mas entenda, a trajetória do livramento que Deus fez para a sua vida é só para você. Se Satanás, se Faraó tentar entrar, tentar alcançar, ou tentar te trazer de volta, vai ser engolido pelas águas, porque a trajetória do livramento, a trajetória do milagre é para quem tem promessa da parte de Deus. Eles estão do outro lado, enfim, libertos de Faraó. Enfim, não mais veremos o Egito. Enfim, não mais estaremos nessa terra que tanto nos oprimiu. Moisés, qual é o seu conselho? Deus disse para mim, ó Israel, que quando nos libertasse, era para a gente prestar culto. Que quando nos libertasse, é para a gente prestar culto. Que quando o livramento viesse, era para a gente prestar culto. Entenda que aquilo que Deus falou a Moisés, Moisés guardou. Estão do outro lado do mar. E Moisés diz: é hora de culto. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos engrandecer a Deus. Aí, quem sabe alguém pergunta: mas qual é o cântico, Moisés? Qual é a adoração, Moisés? Qual é? Nós não temos nenhuma melodia, nós não temos nenhuma canção conhecida. Olhe para o que Deus fez e glorifique o nome dele. Está sem inspiração, então eu vou começar a louvar. Está sem inspiração, então eu vou começar a engrandecer. Está sem inspiração, então eu vou começar, e vocês me acompanham. Tá bom, Israel? Tá bom, Moisés. E Moisés começa a cantar: cantarei ao Senhor, sua mente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Que canção linda, Moisés! Não para não, Moisés. Miriam pega o tambor e começa a adorar ao Senhor, conforme ela alegrou o seu coração. E o cântico é repetido: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová. Moisés continua mais: os povos ouvirão, os povos testificarão do que Deus fez para a gente. Ele está cantando: o coração deles se derreterá diante do que Deus fez a nós, nos abrindo o mar, permitindo que a gente passasse e conquistasse a terra que a gente está avançando para conquistar. É um cântico, mas é um testemunho.
é um cântico, mas é algo profético. Moisés está dizendo: o meu cântico aponta para o passado, Deus fez, mas o meu cântico aponta para o futuro. Estamos chegando em Canaã. Podem temer, rei dos inimigos, podem temer, rei dos adversários. Nós estamos chegando e nós vamos alcançar o que Deus nos prometeu. Mas é um obstáculo, porque embora libertos do Egito, embora agora estando do outro lado do mar, tem um tempo de teste de Deus para com o seu povo, tem um tempo de aculturação. Estavam acostumados à cultura do Egito, mas para chegar em Canaã não tem que ter a cultura do Egito. Para conquistar Canaã não pode ter a cultura do mundo, tá bom? Para conquistar e herdar o que Deus te prometeu, não pode as coisas lá de fora ainda estar no seu coração. Será que você entendeu? Não pode as influências lá de fora ainda governar a sua vida. Será que você entendeu? Para você possuir é necessário você compreender. Estou no deserto, o que eu faço? Dependo de Deus. Estou no deserto, quem me instrui? A palavra de Deus. Estou no deserto, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Vou buscar a presença de Deus, vou buscar a face de Deus. Mas não tem como, Moisés, ele via mandar. Mas não tem carne, Moisés, ele via codornize. Mas a água está amarga, Moisés, nós colocamos um ramo nela e ela fica doce. O nosso Deus está cuidando da gente, o nosso Deus está nos guardando. Aleluia! Mas o povo continua murmurando. Vai chegar um dia que Moisés diz: vamos de 12 espiar lá a terra que a gente está prestes a conquistar. Aí eles voltam com o relatório, está todo mundo ansioso. E aí, é uma terra boa? Manda leite e mel? E aí, é de verdade o que Deus falou? Aí uns começam a dizer: olha, tem leite e mel, a terra é boa, é próspera, mas tem gigante. Aí o outro: mas tem muralha, mas tem exército preparado. Aí todo mundo desanima, todo mundo entristece. Mas entre os 12 tem dois que diz: tem gigante? Tem muralha? Tem inimigo? Tem. Mas tem a promessa de Deus: se Ele falou, nós vamos conquistar. Porque tem gente que só vê a dificuldade, não vou orar mais não. Tem gente que só vê o problema, vou desistir, irmão. É difícil demais, mas tem gente que guarda a palavra. É difícil, mas o meu Deus é o Deus impossível. Está difícil, mas eu vou acreditar. Está difícil, mas eu vou esperar naquilo que Ele me prometeu. Todo mundo começa a murmurar, Deus começa a mandar um fogo no meio do arraial. Moisés, o líder intercessor, começa a pedir misericórdia de Deus, e Deus aplaca a sua ira no meio do arraial, no meio da congregação. Moisés intercede, mas Deus fala: olha, diz a esse povo que porque eles duvidaram, a terra que eles iam, não vão entrar mais não, a promessa que eles tinham, não vão conquistar mais não. Mas olha, para que vocês murmuradores saibam, Josué e Caleb vão entrar, Josué e Caleb vão possuir, Josué e Caleb vão avançar. Porque tiveram fé enquanto todos duvidaram, tiveram fé quando todos trouxeram mensagens de desânimo, mensagens que segundo seus olhos naturais só conseguiam enxergar as impossibilidades. Aí essa geração passa, vem uma nova geração que nasce no deserto, que não viu os feitos passados, mas ouviu, mas está no deserto caminhando para Canaã. Versículo de número 1: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passasse, desanimaram e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Entenda, o povo nem avançou, o inimigo já está com medo. O povo nem entrou na terra deles, o inimigo já está tremendo.
O povo nem pisou lá. O inimigo, ei, já estão vindo, já estão avançando. Espera aí, a nossa segurança era o Jordão. A nossa segurança era a barreira que limitava a distância dele a nós, o limite deles a nós. Mas o Deus deles abriu o Jordão. Espera aí, eles estão avançando. O que será de nós? O Deus deles já abriu o Mar Vermelho. Agora o Deus deles abriu o Jordão. O povo está avançando. Você não sabe, mas o inimigo já está temendo. Você não sabe, mas o inimigo está atemorizado. Você pensa, porque ele se faz de forte, mas está temendo. Ele se faz de grande, mas ele está temendo. Aleluia! Às vezes você olha com os olhos naturais, Senhor, está muito difícil. Se você olhasse com os olhos espirituais e entendesse que o inimigo já está temendo, o inimigo já está com medo, o inimigo não quer que você avance. Mas por que, pregador, ainda não conquistamos? Se a gente está avançando, se a gente está prosseguindo, por que ainda não alcançamos? E a palavra do Senhor nos fala: a geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. A geração que nasceu no deserto não tem a marca de separado para Deus, não tem a marca de separado para o Senhor, não tem a marca do Todo-Poderoso como um sinal da aliança com Deus. Entenda que você pode até ter promessa, mas há circunstâncias que você precisará ser marcado com o encontro com o Todo-Poderoso, com o encontro com Deus Todo-Poderoso. E você precisa entender que vai chegar o momento que Ele vai te marcar, vai chegar o momento que você vai ser impactado, vai chegar o momento que você dirá: meu Deus, tem misericórdia de mim. É Ele te marcando, porque Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. E por que a gente ainda está seguindo até aqui? Graça. E por que a gente chegou? E por que o Jordão se abriu? Graça. E por que o Jordão se abriu? A arca passou e nós vimos tudo isso, Josué. Graça. Mas agora, para conquistar, tem que ter a marca da aliança. Para conquistar, tem que ter o sinal de separado por Deus. Porque você pode ver muitos milagres e ainda continuar descrente. Você pode ver muitas maravilhas e continuar como os antepassados, os nossos pais desviados, murmuradores. Mas esse povo é o povo que vai conquistar. E para conquistar tem que ter a circuncisão, tem que ter o sinal de separado por Deus. Quero ser usado que nem ele, quero ser cheio que nem ela, quero ter o dom que ela tem, quero ter a oratória que ele tem, quero ter a unção que ele tem, quero ter a marca que ela tem. Circuncise, se separe para Deus, se separe para o Todo-Poderoso. Quer, mas tem preço, quer, mas tem que ter renúncia, quer, mas tem que ter entrega. Porque nós ainda não conquistamos, Josué, e porque a gente ainda não se separou. Eu acho esse versículo interessante, porque ele me remete a Moisés lá atrás. Aleluia. Mas como assim, pregador? Moisés foi chamado por Deus no deserto, aí ele volta para casa, esposa, filhos, bora lá para o Egito fazer uma viagem? Vamos, papai. Por quê? Porque o Deus de Israel manifestou a mim e falou que Ele é o que é, e Ele falou que vai operar sinais e vai libertar o povo lá. Vamos com nós? Aí vai a esposa e os filhos, todo mundo caminhando, todo mundo seguindo rumo ao deserto. Só que no meio do caminho, o versículo nos espanta. Deus decidiu matar Moisés. Deus decidiu ferir Moisés. Deus decidiu acabar com Moisés. Mas espera aí, não tem promessa? Não tem chamada? Mas quando
sinal de separação no nosso filho? Cadê o sinal de separado para Deus e nosso filho? Aí ela toma uma atitude por si mesma e circuncida o filho e diz: tu és o esposo sanguinário, a gente fica em Midian e tu avança lá, tá bom? E quando tudo tiver cumprido, a gente volta a se encontrar com você. Porque Moisés, embora chamado, não circuncidou o seu filho. Moisés, embora tendo chamada, não circuncidou o seu filho. Foi a Zípora que circuncidou o menino e Moisés avançou. Foi a Zípora que separou o menino e Moisés avançou. É necessário circuncidar-se. É necessário circuncidar-se. Aleluia! E aquele vale se chama o Vale do Monte dos Prepúcios, lugar de dor, lugar de sangue, mas é lugar que o povo foi marcado para avançar, o povo foi marcado para conquistar, o povo foi marcado para prosseguir. E algo mais interessante, porque nós ainda não conquistamos, porque o maná ainda está descendo do céu, isso é bom, porque o maná ainda está descendo do céu, isso é maravilhoso, mas você está avançando, você tem uma terra para conquistar, você tem uma terra para possuir. Aí eles começam a celebrar a Páscoa, eles começam a trazer a memória o livramento da terra do Egito, trazer a memória a Páscoa no deserto, e agora trazer a memória novamente a Páscoa. E quando eles começam a celebrar, começam a trazer à memória os feitos de Deus, as mãos deles começam a tocar o que a terra tem, a tocar o que a terra pode dar, a tocar o que a terra pode conceder. E neste momento o maná cessou. Nesse momento o maná acabou. Entenda, há um nível maior para você. Aleluia! Há uma unção maior para você. Aleluia! Há uma graça maior para você. Mas entenda, é preciso que o maná acabe para você conquistar. É preciso que o maná cesse para você alcançar este nível. Todo dia acordei, o maná está aqui, maravilha, glória a Deus. Todo dia levantei, maná de novo, maravilha, glória a Deus. Mas chegou o dia em que o maná cessou. E aí, sabe aonde buscar? E aí, sabe aonde encontrar? E aí, sabe como ter o maná para si? O maná cessa. E é isso que ele faz na vida de muitos de nós. Aceitei Jesus. O irmão vai lá na minha casa, me traz para o culto, me fala da palavra, me fala isso, me fala aquilo, mas eu preciso crescer. Aí o irmão para de ir na minha casa: ô irmão, sinto falta de você, sinto saudade de você, obreiro, sinto saudade de você, pastor. O maná acabou, mas você aprendeu aonde buscar? Se você aprendeu, vem e busca. Se você aprendeu, vem, que tem para a sua vida. Ele não te quer crente menino, vem buscar o maná. Ele não te quer crente menino, vem buscar o maná, vem buscar a unção, vem buscar a graça. Porque quando o maná cessa, o tempo, dobra o joelho, clama ao Senhor, e a presença dele se manifesta no nosso meio. Mas parece que alguém ainda não entendeu. Jesus, o maná do Pai, desceu entre nós, encarnou-se, tabernaculou-se. Aí está os fariseus olhando para Jesus. Rapaz, esse camarada é glutão. A gente está jejuando todo dia, não jejua não? A gente está pagando o preço todo dia, não paga não? Olha lá os discípulos dele, comem sem lavar as mãos. Aí Jesus diz: você está preocupado com isso? Contamina não é o que entra, é o que sai, tá bom? Vocês estão tudo contaminados e estão julgando meus discípulos, tá bom? Como pode jejuar se o noivo está entre eles? Se o noivo, se o maná está entre eles, se o maná ainda está no meio deles, mas vai chegar um dia que o noivo lhe será tirado. Aí jejuarão, aí buscarão. Se aprenderam a buscar, a presença do Pai estará na vida.
O maná está entre eles. Aí Satanás diz: olha, tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Transforma não. Jesus, a multidão está com fome. Traz aqui o que vocês têm: 5 pães e 2 peixes. Pai, graças te dou. Parte o pão, alimenta a multidão. Parte o pão, alimenta o faminto. Para mim, não. Para ele sim. Para mim, não. Mas para ele sim. Para mim, não. Mas para ele sim. Para ele sim. Aí está todo mundo alegre porque o maná está entre eles. Aí o povo está alegre porque o maná multiplicou mais maná para eles. Aí vem eles outro dia: ó, Jesus, dá pão de novo, me dá peixe de novo. Aí Jesus diz: hoje não tem, mas tem um discurso para vocês: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná, morreram. Mas se vocês provarem da minha carne, do pão que sou eu, terão vida em vós mesmos, terão a vida eterna. Pregação louca, quero não. Pregação maluca, vou embora. Tem pão não, irmão? Tem não, vou embora. Tem pão não, irmão? Tem não, vou embora. Vai, pode ir. Aí Jesus olha para os mais próximos e diz: vocês também não querem ir, não? Porque não tem problema se é multidão ou se é 2 ou 3, tá bom? Vocês não querem também não? Aí Pedro se manifesta: para quem iremos nós? Tu és o maná, só tu tens palavras de vida eterna. Grande é o teu nome, Senhor. Eu já estou encerrando, irmão. Mas o maná foi tirado do meio deles. Eles se angustiaram, eles se entristeceram, mas o maná foi tirado do meio deles. Eles viram se cumprir o que Jesus falou: está aqui, eu parti o pão, façam isso em memória de mim, porque o meu corpo vai ser rasgado, o meu sangue vai ser vertido. Olhando para a cruz, Jesus sendo rasgado, os sangues correndo, eles se entristecendo, começaram a se isolar, começaram a se ajuntar, começaram a fechar as portas, a trancar as portas, com medo de Roma, com medo dos exércitos. Mas o maná prometeu: ao terceiro dia ressuscitarei, ao terceiro dia ressuscitarei. Está todo mundo triste com a ausência do maná, todo mundo triste com a ausência do pão, todo mundo angustiado. De repente o maná aparece: paz seja convosco, paz seja convosco. Mas eu vou ensinar vocês que o maná vai acabar. Eu vou ensinar vocês porque o maná vai cessar. Eu vou ensinar a vocês que eu vou para o Pai. Mas eu digo para vocês: fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Que a presença de Jesus vai para Jerusalém, que a presença do Mestre permanece em Jerusalém. Um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, mas Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, o maná foi espalhado, o maná foi derramado sobre aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. Se coloque de pé nessa noite. Grande é o teu nome. O maná vai cessar para você voltar a buscar. O maná vai cessar para você voltar a jejuar. Está muito bom, mas Ele manda dizer isso: vai cessar para você voltar a clamar, para você buscar, para você se humilhar diante da presença de Deus. O maná acabando não é Deus sendo cruel, é Deus te trazendo para mais perto, é Deus te trazendo para mais próximo, é Deus te amadurecendo para você conquistar. E aí, Josué, o maná cessou, a gente pode alcançar com as mãos. E agora, Josué, tem Jericó, as muralhas caem, vitória. Tem Ai, a gente sofre um
mas depois a gente avança. Vitória, pior 200 inimigos. E aí, Josué? Continua avançando, porque vocês já aprenderam o caminho. Posso orar por eles? Posso orar por eles? Feche os seus olhos essa noite. Nosso Deus e nosso Pai, Tu que conheces essa igreja, Tu que conheces a cada coração aqui presente, Tu que é poderoso para nos perguntar por que esse irmão, essa irmã ainda não conquistou. Senhor querido e santo, reafirma sobre cada um a aliança, reafirma sobre cada um a necessidade do maná, porque o maná é para cada dia. Esse irmão que orou hoje acha que é suficiente, é a pá a cada dia, é a busca a cada dia, é o clamor a cada dia, é a entrega a cada dia, para que você prove o de repente de Deus, para que você prove o mais de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o poder que Deus quer manifestar sobre a sua vida. Você que não sente mais a presença de Deus, porque Ele permitiu que o maná cessasse, persevera mais um pouco, porque Ele quer derramar algo novo sobre a tua vida, Ele quer derramar algo novo sobre a sua história. Jovem persevera, mulher persevera, varão persevera, obreiro persevera. Se o maná cessou, fecha a porta do quarto e é lá que você receberá o que Deus tem para a sua vida. Receba graça, receba o renovo, receba o fortalecimento, para que você possa conquistar a sua família de Deus, a sua casa de Deus, os seus projetos. Entrega na mão de Deus, porque você vai conquistar, você vai conquistar, você vai conquistar para a glória de Deus. E é isso que Ele fala conosco. Há um novo nível que Ele quer para cada um de nós. Mas tem que ter aliança. A aliança feita lá no passado, mata o animal, sangue sobre os mandamentos. Muitos não conseguiram cumprir, mas a nova aliança em memória dele lá na cruz. É um novo nível que Ele tem para você. É um novo nível que Ele tem para você, jovem. É um novo nível que Ele tem para você, mulher. E quando essa aliança